Em 31 de março de 1964, o Brasil acordou num país diferente do que havia dormido. Em poucas horas, o presidente eleito João Goulart seria deposto, o Congresso seria fechado e uma ditadura militar que duraria 21 anos começaria a se instalar. O que a maioria dos brasileiros não sabia, e o que levaria décadas para se tornar público, é que Washington sabia o que estava prestes a acontecer. Não apenas sabia, havia se preparado para apoiar. Para entender o que foi a Operação Brother Sam, é preciso entender o Brasil de 1964 e o mundo de 1964. A Guerra Fria estava no seu momento mais tenso. 4 anos antes, Cuba havia se tornado socialista e Washington havia aprendido da pior forma possível o que significava perder um país para o outro lado. A crise dos mísseis de 1962 havia colocado o mundo a horas de uma guerra nuclear. O trauma ainda era fresco. Nesse contexto, o Brasil, o maior país da América do Sul, com a maior economia da região, era uma peça estratégica que Washington não estava disposta a perder. E João Goulart, o presidente eleito democraticamente em 1961, era visto em Washington como um risco inaceitável. Goulart não era comunista. Os próprios arquivos americanos reconhecem isso. Mas era nacionalista, era trabalhista, tinha relações com sindicatos e com a esquerda, e num mundo dividido em dois, Washington não estava disposta a correr o risco. O embaixador americano no Brasil em 1964 era Lincoln Gordon, acadêmico de Harvard, economista, homem de confiança da administração Kennedy e depois Johnson. Gordon tinha acesso direto ao secretário de Estado Dean Rusk e ao conselheiro de Segurança Nacional McGeorge Bundy, e estava em comunicação constante com Washington sobre a situação política brasileira. Os telegramas entre Gordon e Washington, hoje desclassificados e disponíveis nos arquivos nacionais americanos, mostram uma conversa que vai muito além da diplomacia convencional. Mostram funcionários americanos discutindo ativamente como apoiar os militares brasileiros que planejavam depor Goulart. Não como uma possibilidade remota, como um plano concreto com logística, timing e recursos definidos. Em março de 1964, enquanto a crise política brasileira se aproximava do ponto de ruptura, Gordon enviou a Washington uma recomendação explícita. Ele recomendou que os Estados Unidos reconhecessem imediatamente qualquer governo militar que tomasse o poder, antes mesmo que o golpe acontecesse. Reconhecer antes, não depois de avaliar. Não após verificar a legitimidade, antes. Washington aprovou a recomendação. E então veio a ordem que daria nome à operação. O secretário de Defesa Robert McNamara, o mesmo McNamara do Vietnã, autorizou o envio de uma força naval americana para as costas do Brasil, um porta-aviões, 4 contra-torpedeiros, um navio de desembarque com fuzileiros navais e navios-tanque carregados de combustível e munição, posicionados no Atlântico Sul, a postos, esperando. A justificativa oficial, caso fosse necessária, seria intervenção humanitária, proteção de cidadãos americanos em caso de conflito civil. Mas os documentos desclassificados deixam claro que o objetivo real era outro: garantir que o golpe militar tivesse respaldo americano imediato se encontrasse resistência armada de Goulart. Em outras palavras, se Goulart resistisse militarmente, os Estados Unidos estavam prontos para intervir. Isso nunca precisou acontecer. O golpe foi rápido. Goulart não resistiu, mas os navios estavam lá, e os militares brasileiros sabiam que estavam lá. O simples conhecimento de que os Estados Unidos apoiavam o golpe e estavam preparados para garanti-lo militarmente mudou o cálculo político de todos os envolvidos. Isso é o que os documentos mostram, e é apenas a primeira camada do que está documentado. Porque há uma segunda camada, o que os Estados Unidos fizeram nos meses e anos antes do golpe para preparar o terreno. E é aí que a história fica ainda mais perturbadora. Nos 2 anos anteriores ao golpe, a CPINUA operava no Brasil de forma sistemática e coordenada, financiando partidos políticos, organizações civis
e meios de comunicação que se opunham a Goulart. Isso não é teoria. É o que o próprio embaixador Lincoln Gordon admitiu décadas depois, em entrevistas e em depoimentos históricos registrados. Gordon admitiu que a CUNA canalizou recursos para o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, uma organização empresarial que produzia propaganda anticomunista e financiava a oposição a Goulart. O IPES produzia filmes, panfletos, livros e programas de rádio, financiava candidatos, organizava manifestações e recebia dinheiro americano. A operação tinha um nome interno na CMIA, mas esse nome ainda está classificado. O que está desclassificado é suficiente para entender o que foi feito. Havia também um programa paralelo, financiamento direto a governadores estaduais brasileiros que se opunham a Goulart e que poderiam servir como base de apoio para um governo pós-golpe. O governador Carlos Lacerda da Guanabara, um dos mais ferrenhos opositores de Goulart, mantinha contato direto com a embaixada americana. Os telegramas que documentam esse contato estão disponíveis nos arquivos, mas o financiamento e a propaganda eram apenas parte da preparação. Havia uma dimensão militar que os documentos revelam com uma clareza perturbadora. Desde os anos 1950, oficiais brasileiros eram treinados nos Estados Unidos, na Escola das Américas no Panamá e em instalações militares americanas. O currículo incluía não apenas táticas militares convencionais, mas também técnicas de contra-insurgência, interrogatório e controle de populações civis. Os oficiais que lideraram o golpe de 1964, o general Humberto Castelo Branco, o primeiro ditador militar, haviam passado por programas de treinamento e cooperação com os Estados Unidos. Isso não significa que o golpe foi ordenado pelos Estados Unidos. Os documentos não sustentam essa conclusão simplista. O que os documentos sustentam é que os Estados Unidos criaram as condições financeiras, políticas, militares e psicológicas que tornaram o golpe possível e que garantiram seu sucesso. Há uma distinção importante entre ordenar e facilitar, e os documentos mostram facilitação em escala industrial. Em março de 1964, quando ficou claro que o golpe era iminente, Gordon enviou a Washington um telegrama que se tornaria um dos documentos mais citados da história das relações Brasil e UA. No telegrama, Gordon avaliava a situação brasileira e recomendava explicitamente que Washington apoiasse o movimento militar, descrevendo Goulart como uma ameaça comparável a Castro em Cuba. A comparação era politicamente estratégica e historicamente imprecisa, mas num Washington traumatizado pela Cuba de Castro, era exatamente o argumento que funcionaria. O presidente Lyndon Johnson foi informado pessoalmente sobre os planos de golpe no Brasil e sobre a Operação Brother Sam. Há uma gravação, disponível nos arquivos da Biblioteca Johnson, de uma conversa telefônica entre Johnson e o subsecretário de Estado George Ball, ocorrida no dia 31 de março de 1964. Na gravação, Ball informa Johnson sobre o desenvolvimento dos eventos no Brasil e Johnson responde com aprovação. Não uma aprovação hesitante, uma aprovação entusiasmada. Johnson descreve o que está acontecendo no Brasil como uma boa notícia. Essa gravação existe, pode ser ouvida, está catalogada e disponível para pesquisadores, e ainda assim essa parte da história raramente aparece nos livros didáticos brasileiros com a atenção que merece. O golpe aconteceu na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964. Em poucas horas, Goulart havia perdido o apoio militar e deixado o país. 12 horas depois, os Estados Unidos reconheceram oficialmente o novo governo militar. O reconhecimento mais rápido que os Estados Unidos já concederam a qualquer novo governo na história da América Latina. E a frota naval, o porta-aviões, os contra-torpedeiros, os fuzileiros navais, voltou para casa. A missão havia sido cumprida sem que um único tiro fosse disparado. O golpe havia sido bem-sucedido, a ditadura estava instalada e os Estados Unidos tinham exatamente o que queriam no Brasil:
mas o que veio a seguir revelaria algo sobre a natureza do apoio americano que vai além da Operação Brother Sam em si. Porque os Estados Unidos não apenas apoiaram o golpe, apoiaram o que o golpe produziu, e o que o golpe produziu nos anos seguintes foi um dos regimes de repressão mais sistemáticos da história da América Latina: prisões arbitrárias, torturas documentadas, desaparecimentos, exílios forçados, censura sistemática da imprensa. Tudo isso está documentado pela Comissão Nacional da Verdade, cujo relatório foi publicado em 2014, 50 anos após o golpe. A comissão documentou 434 mortos e desaparecidos políticos, estimou que pelo menos 20 mil pessoas foram torturadas durante os 21 anos de ditadura. Esses números têm nomes, têm famílias, têm histórias que ainda não foram completamente contadas. E os Estados Unidos sabiam o que estava acontecendo. Os telegramas diplomáticos americanos do período, desclassificados progressivamente desde os anos 1990, mostram que a embaixada reportava regularmente a Washington sobre as práticas de tortura do regime militar. Não como denúncia, como informação, como parte do fluxo regular de inteligência sobre um aliado estratégico. Há documentos que sugerem que funcionários americanos foram além de simplesmente saber que houve transferência de técnicas de interrogatório para os serviços de segurança brasileiros. Essa parte específica ainda não está completamente documentada nos arquivos desclassificados, mas o que está documentado é suficientemente grave. Em 1969, 5 anos após o golpe, o regime militar brasileiro endureceu ainda mais com o Ato Institucional número 5, o AI-5. O AI-5 suspendeu o habeas corpus, fechou o Congresso, cassou mandatos, institucionalizou a censura e legalizou a tortura como instrumento de Estado. A reação de Washington ao AI-5 foi de preocupação retórica e continuidade prática. O apoio econômico americano ao Brasil continuou. A cooperação militar continuou. O Brasil permaneceu um aliado estratégico valioso, independentemente do que acontecia com seus cidadãos. É aqui que a história da Operação Brother Sam se torna uma história sobre responsabilidade, uma palavra que os documentos oficiais de ambos os países evitam com cuidado cirúrgico. Em 2014, durante as comemorações dos 50 anos do golpe, a presidente Dilma Rousseff, ela própria uma sobrevivente de tortura durante a ditadura, recebeu o relatório da Comissão Nacional da Verdade. O relatório nomeou responsáveis, documentou métodos, recomendou medidas. O que o relatório não fez, porque não era seu mandato, foi examinar em profundidade o papel americano na criação e manutenção do regime que produziu essas violações. Essa lacuna ainda existe, e é uma lacuna que os arquivos americanos, parcialmente desclassificados, poderiam ajudar a preencher. Em 2018, sob pressão de pesquisadores e organizações de direitos humanos, o governo americano liberou um novo lote de documentos sobre o Brasil, incluindo materiais da CIA que haviam permanecido classificados por mais de 50 anos. Os documentos confirmaram aspectos do envolvimento americano que antes dependiam de testemunhos e inferências, mas vieram com redações extensas, páginas inteiras cobertas de tinta preta. O que está por trás dessas redações, o que ainda não pode ser lido, é parte do que a história completa da Operação Brother Sam ainda não contou. E é aqui que a história documentada encontra seus limites e as perguntas que ficam sem resposta começam. Porque o que os documentos disponíveis mostram já é suficientemente perturbador para exigir atenção, e o que ainda está oculto pode ser mais perturbador ainda. Essa é a natureza da história da Operação Brother Sam, uma história que está sendo contada em fragmentos, à medida que os arquivos vão sendo abertos, uma página de cada vez. Há uma pergunta que brasileiros de diferentes gerações fazem sobre 1964 e que os documentos disponíveis respondem apenas parcialmente. A pergunta não é se os Estados Unidos estiveram envolvidos. Isso está documentado e admitido. A pergunta é até onde foi esse envolvimento e o que ainda está oculto nos arquivos que permanecem classificados. Para entender essa pergunta, é preciso entender como funciona o processo de desclassificação americana e por que ele é tão lento e tão seletivo.
Nos Estados Unidos, documentos classificados são automaticamente desclassificados após 25 anos, a menos que uma agência solicite extensão da classificação. A CIA solicitou extensões para centenas de documentos sobre o Brasil. Algumas foram concedidas, algumas foram negadas após pressão de pesquisadores, muitas ainda estão em processo de revisão. O que isso significa na prática é que a história completa do envolvimento americano no Brasil, entre 1964 e 1985, os 21 anos de ditadura, ainda não pode ser contada com base apenas em documentos. Há ilhas de documentação sólida, o período imediatamente anterior ao golpe, os primeiros anos da ditadura, a desclassificação de 2018, e há lacunas, períodos e aspectos do envolvimento americano sobre os quais os documentos disponíveis dizem pouco ou nada. Uma dessas lacunas é o período do AI-5, os anos mais violentos da ditadura, entre 1969 e 1974. Os documentos americanos sobre esse período são escassos nos arquivos públicos, o que pode significar que pouco foi documentado ou que muito foi documentado e ainda não foi liberado. Essa ambiguidade entre ausência de evidência e evidência ausente é uma das características mais perturbadoras da história da Operação Brother Sam. Há também a questão do que aconteceu com os brasileiros que colaboraram com os americanos, os informantes, os intermediários, os funcionários que facilitaram o fluxo de informação e recursos. Seus nomes raramente aparecem nos documentos desclassificados, protegidos pelas mesmas redações que ocultam os aspectos mais sensíveis das operações americanas. E há a questão do dinheiro, quanto foi gasto, por quais canais, para quais propósitos específicos além dos que estão documentados. A história financeira da interferência americana no Brasil, de 1962 a 1985, ainda não foi completamente reconstruída pelos pesquisadores. Isso não é por falta de interesse acadêmico, é por falta de acesso aos documentos necessários. Em 2023, o governo Biden liberou um novo conjunto de documentos sobre operações americanas na América Latina durante a Guerra Fria, incluindo materiais sobre o Brasil. Os documentos confirmaram conexões entre a CIUA e grupos civis brasileiros que ainda não haviam sido completamente documentadas e revelaram aspectos do financiamento americano que iam além do que havia sido admitido anteriormente. Mas vieram novamente com redações extensas e com a nota padrão de que materiais adicionais permanecem classificados por razões de segurança nacional. Razões de segurança nacional, em 2023, para documentos sobre eventos que ocorreram 60 anos antes. Essa justificativa, que documentos de 60 anos atrás ainda representam risco à segurança nacional, é difícil de aceitar sem questionar o que exatamente se está protegendo. Não os interesses de segurança de hoje, os interesses de reputação de instituições e famílias que ainda existem e que ainda têm influência. Essa é uma das razões pelas quais a história completa da Operação Brother Sam continua sendo uma história incompleta, não por falta de eventos documentáveis, mas por falta de vontade institucional de documentá-los completamente. E enquanto os arquivos permanecem parcialmente fechados, a história continua sendo contada de forma fragmentada, com as lacunas preenchidas por especulação onde deveriam ser preenchidas por documentos. O que sabemos é extraordinário. O que não sabemos, o que está por trás das redações e dos arquivos fechados, pode ser mais extraordinário ainda. 60 anos depois do golpe, a Operação Brother Sam ainda não terminou. Não como operação militar, mas como questão histórica, política e moral que o Brasil e os Estados Unidos ainda não resolveram completamente. O Brasil de hoje é uma democracia. Passou por redemocratização em 1985, por uma Constituição em 1988, por eleições diretas desde 1989. Mas a história dos 21 anos de ditadura e do papel americano nela ainda produz consequências que não foram completamente processadas. Há famílias que ainda buscam os restos mortais de desaparecidos políticos, pessoas que foram presas durante a ditadura e nunca mais foram vistas. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça ainda recebe e processa pedidos de reparação de pessoas que foram perseguidas durante a ditadura
ou de seus descendentes, e há debates políticos que ainda têm a sombra de 1964, debates sobre o papel dos militares na política, sobre os limites da democracia, sobre o que pode e o que não pode ser feito em nome da segurança nacional. A Operação Brother Sam não é apenas história, é contexto para entender como o Brasil chegou onde chegou e por que certas tensões persistem. Do lado americano, a história também ainda não foi completamente digerida. Os Estados Unidos nunca pediram desculpas formais pelo envolvimento no golpe de 1964, nem pelo apoio à ditadura que se seguiu. Em 2011, durante a visita da presidente Dilma Rousseff a Washington, o presidente Obama reconheceu genericamente as ações americanas na América Latina durante a Guerra Fria, mas sem mencionar o Brasil especificamente. O reconhecimento genérico é uma forma de admissão que evita as consequências específicas da admissão direta. Para os pesquisadores que trabalham com os arquivos, brasileiros e americanos, a questão não é apenas histórica, é uma questão sobre como as democracias lidam com seus próprios crimes, porque o que aconteceu em 1964 não foi um acidente, não foi um erro de cálculo, foi uma decisão deliberada tomada por pessoas inteligentes e informadas que calcularam que os custos para o Brasil eram aceitáveis dados os benefícios para os Estados Unidos. Esse cálculo, que os interesses estratégicos de uma potência justificam a destruição da democracia de outro país, não desapareceu com o fim da Guerra Fria. Entender como esse cálculo funcionou no Brasil em 1964, em detalhe, com documentos, com nomes e datas, é entender algo sobre como o poder funciona que vai além desse episódio específico. É por isso que a história da Operação Brother Sam não é apenas história brasileira, é história de como o mundo funciona quando as câmeras estão apagadas e os microfones estão desligados. Os documentos que existem nos dizem o que foi decidido. Os documentos que ainda estão classificados podem nos dizer como foi decidido e por quem, em detalhe. E há uma dimensão dessa história que os documentos, desclassificados ou não conseguem capturar completamente. A dimensão das pessoas, dos brasileiros que viveram sob a ditadura que o golpe produziu, que foram presos, torturados, exilados, mortos. Esses brasileiros não aparecem nos telegramas de Gordon, não aparecem nas gravações de Johnson, não aparecem nos planos logísticos da frota naval, mas foram eles que pagaram o preço das decisões que esses documentos registram. A Operação Brother Sam durou dias. A ditadura que ela ajudou a instalar durou 21 anos. Os navios voltaram para casa, os brasileiros ficaram. Essa é a história da Operação Brother Sam, uma história real, documentada onde pode ser documentada, honesta sobre o que ainda não pode ser. E histórias como essa são exatamente o motivo pelo qual o Narrate existe,